Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre Instagram profissional. Na realidade, o objetivo principal aqui é te ajudar a como mostrar o seu trabalho, o seu projeto no Instagram. Afinal de contas, é uma rede social que cresce a cada dia. Porém, existem algumas estratégias que vão te ajudar a otimizar, a mostrar esse trabalho de uma forma bem objetiva e bem clara. Então, a primeira aula de hoje é como criar um perfil estratégico. Afinal de contas, não basta você simplesmente ter o perfil e sair postando por postar. Você precisa ter uma estratégia. E o que você vai ver hoje? Vamos falar aqui sobre a importância de ter um nome de usuário, a bio profissional, como ela reflete o seu trabalho, o assunto principal, por que ele é importante para o seu perfil ser estratégico. A paleta de cores, afinal de contas, as cores influenciam bastante no nosso perfil? E por que não falar uma dúvida grande que temos em vamos dizer assim, vários fóruns, que é o feed. Afinal de contas, qual o feed ideal para ser utilizado no meu perfil? Então vamos conversar sobre tudo isso e vamos lá. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Dandy Souza, eu sou empreendedor e estrategista digital. E o meu trabalho aqui é mais direcionado aos profissionais autônomos e liberais que precisam mostrar o seu trabalho, mostrar sua expertise utilizando as redes sociais e a internet. Então, para você saber mais um pouco do meu trabalho e até mesmo eu compartilho dicas lá no meu Facebook, no Instagram e no meu blog. Então corre lá depois e dá uma analisada e por que não, utilize um caderno e anote tudo aquilo que é ensinado, porque o objetivo aqui é fazer você crescer na internet, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar com o nome do usuário no Instagram. Afinal de contas, ter o nome de usuário, por que é tão importante? Bom, você tem que tomar bastante cuidado ao escolher o nome do seu usuário, porque ele nada mais nada menos é que a sua marca pessoal. Então ele precisa ser de fácil memorização e precisa também refletir o seu projeto ou trabalho, porque de nada adianta você utilizar um nome que não tem nada a ver com sua marca, que a pessoa vai gerar uma confusão e passa descredibilidade. Então, é muito importante você ter alguns cuidados ao escolher o nome de usuário. Então, já pega papel e caneta e já vai anotando essas dicas, porque elas vão te ajudar bastante a definir um perfil bastante atraente. Vamos lá? Use apenas letras. Afinal de contas, por que usar letras? Bom, eu vou te explicar. A realidade é que o Instagram, o algoritmo do Instagram, ele valoriza muito essa questão da otimização. Então, se você tiver um perfil que tem números, pontos de interrogação, arroba, isso daí vai acabar dificultando quando a pessoa for digitar lá na barra de busca, encontrar o seu nome. Então, o ideal é você utilizar tudo letra. Se o seu nome já está sendo utilizado, repita uma determinada letra do nome, ou, em último caso, você utiliza o underline, mas lá no final do seu nome. Isso vai te ajudar a ser localizado com mais facilidade, tá ok? Cuidado com apelidos. O apelido, ele reflete a sua marca, ele reflete o seu trabalho, ele reflete o seu projeto. Se não, então descarte, porque apelidos muitas das vezes não são vistos com bons olhos e isso acaba prejudicando e elevando a sua marca para o lado zero, tá ok? Que crie um perfil profissional. Já comecei a me engasgar aqui porque isso daqui é algo que simplesmente acontece constantemente, então eu acabei ficando nervoso, mas vamos lá. Criar um perfil profissional totalmente diferente do pessoal. Sim, porque as postagens do seu perfil profissional, elas devem refletir, como eu acabei de falar, o seu trabalho, o seu projeto. Se elas não refletem, elas vão acabar prejudicando e não passando credibilidade. Então é muito estranho, de repente, você é um advogado que fala sobre direito trabalhista, você postar fotos de drinks exuberantes que você participou de um determinado evento, né? Você não pode postar uma foto no evento? Claro que você pode, porém, uma foto contextualizando que você está ali participando, confraternizando, diferente de uma farra pessoal. Isso daí você posta no seu perfil pessoal e os seus amigos, as pessoas mais próximas, familiares vão compreender dessa forma, tá bom? Então vamos passar para o próximo tópico, bioprofissional. Aqui na próxima aula nós vamos falar mais especificamente sobre essa questão da bioprofissional, mas aqui eu vou dar uma pincelada bem rápida para você entender por que ela é tão importante. Afinal de contas, a bio ela reflete o seu objetivo e o seu assunto principal. E se eles não estiverem muito bem claros, isso pode gerar
alguma confusão em quem está visitando seu perfil. Então, alguns procedimentos são necessários para tornar a sua bio atraente e profissional. E quais são eles? Bom, o primeiro deles é o nome, mais a sua profissão ou a sua área de atuação, porque isso vai deixar claro para a pessoa que chegar que você, qual é a sua área de atuação, o que, que você faz e o que você deixa de fazer. Uma frase de efeito eu sempre recomendo porque essa frase de efeito ela ajuda você a dar uma credibilidade no seu trabalho, a dar um posicionamento maior, um empoderamento no seu nome do seu trabalho. Então, utilize uma frase de efeito que represente muito você e até mesmo o seu empreendimento. E o mais importante também, 2 hashtags do seu assunto principal. Por que, Dandy, utilizar 2 hashtags? Porque na realidade, quando você coloca 2 hashtags na sua bio, as pessoas que vão utilizar a barra de busca lá para procurar determinado assunto vão achar o seu nome. Porém, você tem que utilizar a hashtag que tenha a ver com o seu assunto principal, com o seu trabalho, tá ok? Então, fique atento e eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns perfis que utilizam essa estratégia. Temos aqui a Luana Franco, que ela é uma empreendedora digital, na realidade ela é produtora digital e ela utiliza dessa estratégia com uma frase de efeito e com a hashtag, e você vê aqui que ela segue uma paleta de cores que vai ser já o nosso próximo assunto daqui a pouquinho. O Alex Vargas, que também é produtor digital, ele é fundador do Fórmula de Negócio Online, onde ele te ensina a criar uma estrutura de negócio trabalhando apenas pela internet, de forma otimizada e também de forma eficaz e que você ganhe dinheiro. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso, mais detalhes, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Corre lá e dá uma olhada e conheça um pouco mais do trabalho dele e dessa proposta dele que é bastante interessante e que agrega bastante valor e conhecimento para quem está querendo trabalhar com a internet, tá ok? E nós vemos aqui que ele utiliza a questão, aqui o nome dele, ele coloca aqui, olha, a área profissional dele, marketing digital, e ele utiliza as hashtags referentes ao seu assunto principal. E claro, não poderíamos deixar de ver aqui a Nike, uma marca famosa, para você ver que ela também utiliza essa estratégia de otimização. Apesar dela ser uma marca consagrada, que você vê aqui que ela tem 86,4 milhões, mas ela utiliza a hashtag Just Do It, que é a marca principal dela. Então, fique aqui atento, anote essas estratégias aqui sobre a questão da bio, a importância dela e se inspire e não deixe de aplicá-las, porque isso vai otimizar bastante a forma como você está atuando nas redes sociais, principalmente no Instagram. Agora vamos para o próximo assunto, que é assunto principal. Tome muito cuidado com isso. Anote, você precisa ter um assunto principal na sua área. Por que, Dandy, você precisa? Porque o assunto principal, ele facilita o entendimento da sua mensagem no Instagram para quem está chegando. Ah, mas eu gostava de falar de tudo. Tome muito cuidado, porque quem fala de tudo acaba não falando nada, porque gera confusão na pessoa que está visitando seu perfil e ao invés de ganhar um novo seguidor, ganhar um cliente, ganhar uma pessoa que vai interagir, vai tornar o seu perfil engajado, ela vai acabar indo embora. E não é isso que você quer, tá? Ah, mas você não sabe como é que vai identificar um assunto principal? Então, papel e caneta na mão que eu vou te dar 3 dicas importantes que vão poder te ajudar a identificar o seu assunto principal. E o primeiro deles é você pegar uma folha de papel e você simplesmente dividi-la ao meio e você vai colocar do seu lado esquerdo 10 assuntos que você domina. E do lado esquerdo você vai colocar os 10 assuntos que você gostaria de aprender. Porque isso vai motivar você a aprender esse novo assunto e você também utilizá-lo nas suas divulgações e no seu Instagram. Percebeu a estratégia que vai te ajudar a crescer dessa forma? Tá, e agora vem o pulo do gato, que é como você vai identificar de tantos assuntos. Você simplesmente vai, por eliminação, definindo qual desses assuntos você falaria por mais de 3 anos. Muitas das vezes nós dominamos apenas 1 ou 2 assuntos e a maioria das vezes com esse critério de eliminação você identifica ele dessa forma. Então se de repente aparecer 3 assuntos, então você vai elaborar uma estratégia para ir abordando ele dentro do seu feed de forma sincronizada. Porém, você precisa descobrir o seu assunto principal com bastante critério para você crescer no Instagram, tá ok? Agora vamos para o próximo assunto que também gera bastante confusão. Paleta
paleta de cores. Nossa, quem já entrou num perfil aí que é um carnaval cheio de cor, que parece um carro alegórico? Tome muito cuidado se o seu perfil é assim, porque a paleta de cores, as cores em si, elas são um reforço do seu objetivo principal no Instagram. Então, se você não tem isso muito claro, você vai gerar confusão para o seu visitante e esse visitante não vai virar seu seguidor, não vai virar seu cliente e muito menos vai querer ver tão cedo o seu trabalho. Mas, para te ajudar a você entender qual a cor de repente que você pode utilizar, eu vou dar 8 exemplos de cores aqui. E a primeira delas aqui é o vermelho. O vermelho, muitas das vezes, ele representa esse perigo, a raiva, o romance, e ele também dá um senso de urgência. Mas tome muito cuidado, não vá também encher seu feed de vermelho, porque senão você vai acabar dando um desconforto visual. Procure fazer conexões, você sincronizar com outras cores que criem harmonia, porque lembre-se, o Instagram, apesar de ser uma rede social, ele preza muito pelo visual. Então, faz parte do cérebro humano. O que for agradável visualmente, ele vai acabar, vamos dizer assim, comprando a sua ideia e até mesmo se convertendo em cliente, tá bom? O laranja ele, na realidade representa felicidade, energia e também ele é muito utilizado naqueles botões de chamada de ação, tipo clique aqui, compre aqui, baixe seu e-book aqui dessa forma. Por quê? Porque ele passa essa motivação para a pessoa. Então, se você for utilizar o laranja, lembre-se também que você vai combinar com cores que passem essa harmonia. O amarelo é só de a gente estar olhando aqui, a gente já percebe, né? O otimismo, a alegria, ele passa essa credibilidade, principalmente se ele for bem combinado com outras cores. O azul, ele é muito utilizado pelos bancos, né? Porque ele passa essa tranquilidade, confiança. Então, se você utilizar o azul, inclusive já vi até casos de coaches que utilizam a cor azul, porque ela passa essa confiança, essa questão do estado de equilíbrio. Então, veja muito bem se casa com a sua proposta, com o seu objetivo principal. Também temos o verde também, eu já vi outros coaches que utilizam bastante o verde porque ele passa esse equilíbrio, ele passa essa riqueza, natureza. Mas, dependendo do tom, quanto o tom ele é mais específico e passar esse equilíbrio, mais você acaba conquistando novos visitantes, novos seguidores e clientes. Então, novamente, fique atento com o seu objetivo principal. O rosa, apesar do rosa ele ser praticamente muito associado ao público feminino, ele não significa que você que tenha um feed masculino não possa utilizá-lo, até porque ele é uma cor que é jovem, é divertido, é romântico, então se está dentro da sua estratégia, pode utilizá-lo sem problema. E o roxo, que algumas pessoas desconhecem, o roxo ele é bastante utilizado, inclusive pelo perfil do Nubank, o banco online, né? Por quê? Porque ele representa a riqueza, a realeza e ele passa essa credibilidade para essa sensação para o visitante que chega nesse seu perfil. Agora, atenção, o preto aqui você tem que ter bastante cuidado, porque como ele já está dizendo aqui, em excesso ele dá um aspecto negativo. Porém, se ele for bem combinado com determinadas cores, ele vai reforçar e vai passar um tom poderoso, forte de luxo. Então fique bastante atento, veja a sua estratégia, veja o seu objetivo principal. Novamente, eu tenho que repetir isso aqui para ficar gravado na sua cabeça, que o seu objetivo, a sua estratégia, o seu assunto principal precisam estar alinhados para você poder passar essa mensagem correta para o seu visitante, tá bom? Até porque isso vai refletir no seu feed estratégico, aqui que tem a maior dúvida, acho que da maioria das pessoas que tem Instagram. Afinal de contas, qual feed vou utilizar para o meu negócio? Bom, uma coisa eu já tenho que dizer. O seu feed, ele é pessoal e intransferível. Por quê? Porque ele que vai conter novamente a sua estratégia, o seu assunto principal e o seu objetivo. Então, não adianta nada você copiar um feed de algum famoso se a estratégia não corresponde com a sua. Ele pode utilizar o mesmo assunto principal? Pode, mas existe um outro segmento, ele possui um público segmentado, que ele não vai funcionar, não vai ter o mesmo efeito com o seu. Então por isso que você tem que definir a sua estratégia, porque se você não tiver essa sua estratégia bem definida, ele não vai pegar o feed que você vai utilizar. Então eu estou dando aqui alguns exemplos de feeds
conforme as suas propostas. Por exemplo, esse primeiro aqui é a Lu Levi. Ela é uma blogueira de moda, só que ela ficou mais reconhecida, já, vamos dizer assim, um boom dela, quando ela começou a postar dicas de como crescer no Instagram, principalmente direcionado aos digitais influencers. E aqui o feed dela corresponde com o trabalho dela, que é ligado ao mundo da moda. E você vê esse feed panorâmico que fica conectando uma imagem com a outra, tudo dessa forma. E também temos aqui o Wendel Carvalho, que na realidade ele é um coach de alta performance. E se você vê aqui esse feed educativo, ele está atrelado a essas frases aqui motivacionais e que também despertem o interesse na leitura da sua legenda. E isso é muito importante porque conforme ele conhece o seu público-alvo, conhece o seu assunto principal, ele adaptou o feed dele para esse tipo de feed, certo? E o Nubank, lembra que eu falei aqui há uns minutinhos atrás que ele utiliza a cor roxa porque representa a realeza, a riqueza? Então, olha só aqui. Só que aqui o feed dele utiliza a estratégia AMAC, que na realidade AMAC significa que esse primeiro E é ensinar, o I de informar, o M de motivar, o E de entreter e o Q de questionar. Essa estrutura de feed, ela torna o perfil muito mais interativo, muito mais atraente, porque querendo ou não, venhamos e convenhamos, se o Nubank só tratasse, faça sua aplicação aqui, vem aqui, abra sua conta, ia ficar chato, né? Não ia atrair ninguém. Então ele utiliza essa estrutura AMAC, que ela é universal e ela acaba deixando qualquer perfil atraente. Então, deixei aqui esses 3 perfis, se inspire, mas eu aconselho você utilizar esse feed AMAC, porque ele é mais completo, tá ok? Mas como eu falei, depende muito da sua estratégia, tá bom? Então, é muito importante você ter essa estratégia, porque é ela que vai conter o seu objetivo principal. Se você não tem uma estratégia definida, nem o objetivo principal, então eu sinto lhe dizer que você precisa de um plano de Instagram Marketing, porque é ele que vai direcionar qual método você precisa utilizar para você mostrar o seu trabalho de forma correta no Instagram, tá ok? Então, nós terminamos o assunto por aqui. E hoje nós vimos aqui a importância do nome do usuário, como ele precisa refletir o seu objetivo principal, o seu assunto, porque ele é a sua marca, a sua bio profissional, que também tem que refletir o seu objetivo e o seu assunto. O assunto principal que a gente vive falando aqui no decorrer da apresentação, porque ele que vai direcionar o público-alvo, ou seja, por mais que você seja um advogado e fale sobre direito trabalhista, mas existem métodos específicos que você quer compartilhar ali. Lembrando que, mas o Conselho de Ética não permite eu fazer divulgação do marketing digital. Pera aí, vamos ficar bem claros. Você pode utilizar o marketing digital ensinando, dando dicas, porque você está mostrando a sua expertise. Então, a sua expertise vai ser refletida no seu assunto principal. Então por isso que você tem que ter cuidado. E a paleta de cores que vai refletir também esse seu objetivo com o Instagram, o objetivo do seu trabalho, qual é o seu objetivo em divulgar o seu trabalho, o que você realmente você quer com o seu projeto, tá ok? E o feed, que depende muito da sua estratégia. Você precisa definir a sua estratégia, o que você quer, se você quer divulgar um projeto, porque esse projeto precisa ser comunicado para todo mundo, e as pessoas precisam ter boas práticas, então é muito importante você ter muito bem claro. Se você não tem essa estratégia, esse projeto definido, você precisa fazer um plano de Instagram Marketing, tá? E na próxima aula vamos falar sobre como ter uma bio profissional. Lembra que eu falei que vamos falar mais específico de como você vai definir essa bio, deixá-la bem profissional, colocar links, colocar hashtags, tudo isso vamos falar na próxima aula. Então não perca, papel e caneta na mão, porque ela vai te ajudar bastante. E vamos ficando por aqui. Quero agradecer pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu comprometimento, por estudar. Isso demonstra que você pensa fora da caixa e você quer utilizar as ferramentas disponíveis na internet para crescer na sua vida e até mesmo no seu trabalho, tá ok? Espero você no próximo vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo, tá ok? Beijos e tchau!